Olá pessoal, um bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal, estamos de volta aqui mais uma vez. Hoje aqui no Rio de Janeiro, pessoal, o dia amanheceu lusco-fusco, aquele dia nublado, sem sol, né? Bom, eu tenho aí umas 5 ou 6 informações para passar para vocês. É impressionante como que a esquerda, ela é bandida. Ontem pegaram uma esquerdista aí falando no microfone, o microfone estava aberto e deram o maior flagra nela, fazendo uma articulação, como sempre, né? Eu acho que é a Jandira Fegali. Procura na internet que você vai achar um vídeo dela aí falando com mais uns 2 comunistas e dando risada e falando sobre a questão do Flávio Bolsonaro. Mas tudo bem. Eu vou começar esse vídeo aqui falando que a situação do Vorcaro está precária. Ontem, o ministro... Gente, nada melhor do que esse dia, do que um dia após o outro. E o palco dá em Chico, a gente diz que às vezes não dá, mas sempre dá em Francisco. É questão de tempo. Ontem, o Mendonça mandou a Polícia Federal tirar o Vorcaro do presídio da Polícia Federal, que é um presídiozinho light, né? Ele podia ver os advogados dele, podia visitar o dia inteiro, desde que fosse das 9 da manhã às 5 da tarde. O Mendonça achou que ele está de brincadeira com ele, né? Ele fez uma brincadeirazinha lá desse negócio de delação, do jeitão dele, e o Mendonça não gostou nada. Então ontem ele ordenou que a Polícia Federal tirasse ele da polícia, não é um presídio, né? Tirasse das dependências da Polícia Federal e levasse, sabe para onde, gente? Lá para Papudinha, para um presídio comum. Eu acho que nem é na Papudinha. Num presídio comum. Disseram que lá o banheiro é horrível. Mas eu acho que é o presídio, mesmo para presídio que o Bolsonaro estava. Só que tem um detalhe. Além dele estar isolado lá num presídio comum, agora é um presídio mesmo, o ministro André Mendonça deu ordem para que os advogados dele possam ter apenas 2 visitas por dia e cada visita 30 minutos cada uma. Acabou aquela mamata de chegar a hora que quer falar e tal. Enfim. Bom, essa é uma notícia que eu queria passar para vocês e já estou passando, né? Pra gente falar assim, mas tá tudo perdido, os caras fazem o que quer. Parece que o André Mendonça, você vê, né? Outro dia estavam todo mundo aí falando do André Mendonça, né? É um traíra, é um isso, é um aquilo. Gente, eu não vou muito por esse caminho, não. Mas olha só, dando continuidade aqui em cima dos vídeos que tá aqui, eu vou seguindo a ordem. O Luiz Lima fez uma publicação esculhambando a Globo. O Sistema Globo, assim como os canhotas, todos estavam torcendo para que o Neymar não fosse convocado para a Copa do Mundo de 2026. E o Carlos Lancelotti ontem fez a chamada final. E adivinha quem ele incluiu? O Neymar. O Neymar, que eu não morro muito de amores por ele, um cara que já teve sua oportunidade, já está com a certa idade. Agora, quando se vai para essa onda de política, meu irmão, olha, aí não dá. E estavam ontem os canhotinhas torcendo, ontem não, esses últimos dias, torcendo principalmente a Globo. E eu vou soltar aqui um vídeo do Luiz Lima, ele esculhambando a Globo e mostrando nesse vídeo dele um momento que os repórteres da Globo no helicóptero falavam aqui em cima no helicóptero, pelo menos nós 4 aqui estamos contra a convocação do Neymar. Os caras serem muito bandidos. Agora, Josemir, mas por que essa questão? Aí tem uns bobão que entra assim, vocês estão levando o negócio pro lado político. Meu irmão, acorda. Tudo nessa vida é política. Teu salário tá baixo? É política. Teu filho tá ruim na escola, não tá estudando direito? É política. O teu sobrinho era ela, virou ele? A politicagem tá no meio. Que esses bandidos estão fazendo isso nas escolas. Eu preciso desenhar tudo para vocês? Muito bem. Vamos lá. Olha, ou você acorda para a vida, ou você toma o café da manhã, almoça e janta político para poder ficar por dentro de quem é o canalha e quem não é, ou que, pelo menos quem é o menos mal, ou você tá lascado. Vamos lá. Luiz Lima, primeiro vídeo, dá uma olhadinha aí. Pessoal, olhem o risinho sem graça do Luciano Huck representando toda a Rede Globo na convocação do Neymar. A convocação do Neymar vai muito além do futebol. É uma vitória sobre a narrativa política. Antes mesmo do Ancelotti falar qualquer nome, já existia uma sentença pronta. Neymar não merece estar na seleção. Olha, não foi só o Luciano Huck que ficou sem graça não, ou que deve estar sem graça.
Hoje, eu assistindo o Bom Dia Rio, da Rede Globo, o Genilson Araújo, que é um repórter aéreo, ele estava conversando com o apresentador e falou aqui no helicóptero, ele falou assim mesmo, aqui no helicóptero, são 4 votos contra a presença do Neymar na seleção. Olha, gente, já fiz uma enquete aqui a bordo, né? Comandante Pedro, nosso querido Alan Cavalcante, a Beatriz Duncan, que é a nossa coordenadora. Neymar perdeu feio de 4-0, Neymar não vai, Neymar fica, porque... Olha, o Neymar conseguiu superar, somente porque ele se declarou eleitor do presidente Bolsonaro. E aí, não bastava gol. Se ele fizesse gol, ele não pode ir. Se ele erra, usavam isso como prova definitiva. Você percebe que o julgamento vem antes do fato. Isso não acontece só com futebol, não. Acontece na política também. Quando consegue instalar uma versão sobre alguém, tudo passa a ser interpretado por aquele filtro. Eu senti, é claro que em muito menor escala, quando eu me candidatei em 2018, eu perdi muitos alunos queridos, que eu até ajudei em certos momentos da vida deles. Mas não era só perca de aluno, não. Era uma narrativa para tentar me destruir, para que os outros alunos, os outros atletas que ficaram, que saíssem da equipe. É muito doloroso. Graças a Deus eu consegui sobreviver. E, de forma espetacular, o Neymar conseguiu sobreviver. Campeão olímpico em 2016, vai para a 4ª Copa. O Brasil não tem uma camisa 10, o Brasil sofre uma crise tremenda no futebol. Olha, agora eu vou falar, não uma narrativa política, um fato. Desde que o presidente Lula ganhou a eleição de 2002, ali em outubro, o Brasil nunca mais ganhou uma Copa do Mundo. É coincidência? Eu acho que não. O Brasil está se deteriorando. A gente não vê as mesmas festas nas ruas do Rio de Janeiro, as ruas coloridas. Olha, o PT conseguiu acabar com o melhor produto que a gente tem. Ou pelo menos tinha, que era o futebol. Mas a notícia já chega contaminada sempre para vocês. É muita gente. E muita gente não analisa. Só reage pela identidade e pela emoção. Pessoal, graças a Deus, a gente conseguiu superar essa narrativa. E o Neymar, ele representa todos aqueles que são esquincalhados por uma imprensa extremamente vendida, extremamente polarizada e, infelizmente, em sua maioria de esquerda. Um forte abraço. É isso aí. Continuando aqui, e mais uma vez aqui para desmascarar os canhotinha, os caras inventaram aí uma matéria, uma notícia de que o Eduardo Bolsonaro comprou uma casa lá nos Estados Unidos, à vista, e fizeram um estardalhaço, e algumas mídia aí, né, jogou nas redes sociais e tal. Tá aqui, vou deixar vocês vendo aí a resposta do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro realmente comprou uma casa, uma mansão que eles falaram lá nos Estados Unidos, e à vista? Vamos ver? Resposta do Eduardo Bolsonaro. A gente tem que jogar na cara dessa turma, gente. E eu preciso fazer essa matéria aqui para mostrar para muita gente alienada que acredita. Vamos lá. Não, meus caros, fake news. A casa que eu moro nos Estados Unidos não foi comprada pelo Vorcaro ou com dinheiro do Vorcaro. Detalhe, eu não moro nem nessa cidade de Arlington. Sabe por quê? Porque eu moro de aluguel. Simples assim. Mas na ânsia de assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro, os sensacionais jornalistas investigativos do Intercept, que são notoriamente conectados com a esquerda e fazem essa militância para a esquerda, assim como esse tal de ICL, estão buscando qualquer possibilidade para levantar suspeitas infundadas para tentar assassinar nossa reputação. Parabéns aos jornalistas investigativos brasileiros. Vão tirar uma foto de uma casa que não é do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que não é muito difícil você conseguir imaginar que uma pessoa que vai se dedicar a cometer um crime escolha justamente os Estados Unidos para fazê-lo. Seria impressionantemente coisa de burro fazer uma coisa dessas, não concorda comigo? As pessoas que investem em filmes são pessoas que esperam o retorno financeiro da venda da bilheteria. Desviar dinheiro de um fundo é totalmente incompatível com a legislação americana. E de certo isso daí não ocorreu, estou sendo bem claro aqui para vocês. Mas vão tentar forçar a barra para dizer que isso ocorreu, para tentar assassinar nossa reputação. E como eu já falei algumas vezes, eu fui investidor inicial do filme com $50 mil lá de 2023 para 2024. Ao final de 2024, quando entrou realmente um recurso, e aí pôde-se fazer uma contratação de um Jim Caviezel e realmente um elenco de estrelas de Hollywood para pela primeira vez transformar um filme brasileiro, um sucesso internacional desse nível, aí então nós refizemos o contrato, porque é óbvio que com $50 mil que eu consegui através do lançamento de um curso no Brasil, você não tem condição de contratar estrelas de Hollywood, simples assim. Então é falsa a acusação de que eu geria esses recursos no fundo. O fundo, tal qual está montado, o chamado Heaven Gate, eu não tenho gerência nenhuma sobre ele.
Eu apenas cedi meus direitos autorais. Simples assim. Bom, eu não vou deixar passando o vídeo todo porque eu queria mostrar para vocês. Eu já mostrei. Agora, vocês estão vendo como eles são bandidos? Vocês estão vendo? Eu estava lembrando de uma situação aqui que eu conheci um camarada que ele infernizava a vida da mulher. Inclusive, ele quase foi preso, porque ele foi na repartição onde a mulher trabalhava, quase bateu na mulher. Ele não podia ver a esposa conversando com ninguém. Mas ele era agressivo, ele partia para cima, chamava a mulher de quenga, disso, daquilo. Gente, era uma outra época, nos anos 90, início dos anos 2000. Mas se fosse hoje, eu acho que a coisa ia ficar ruim pro lado dele. Pediram para ela denunciar, ela chegou a denunciar, depois no dia seguinte foi lá e tirou. Marido e mulher, morava na mesma casa, enfim. Mas o cara infernizava, ciumento. Conclusão, o cara morreu. Adivinha o que aconteceu? A mulher descobriu que a 100 metros de distância da casa dela, ele tinha uma amante. Vocês estão vendo? Josemir, não estou entendendo o que você está querendo falar. Pois é, eu estou querendo falar que essas pessoas que são muito ciumentas, essas pessoas que ficam apontando o teu erro, é justamente os que mais erram. Os canalhas vivem de corrupção. Eles vivem disso. Todos eles que estão entrelaçados é porque tem alguma coisa pendente. Tem algum ato criminoso. Vai ficar um dependendo do outro. Ó, se você me entregar, eu te entrego. Se você me entregar, eu te entrego. E fica assim, um amarrando o outro. É por isso que o Brasil está nessa desgraceira. Vocês estão percebendo? Eu vou soltar um outro vídeo aqui, falando nisso. Eu não sei se eu estou com ele aqui, mas eu vou soltar um vídeo aqui, gente, que é do Ottoni de Paula. O Ottoni de Paula vive caindo de pau no Flávio Bolsonaro, na família Bolsonaro, nos bolsonaristas. O cara parece que comeu alguma coisa estragada, o cara não pensa, esse cara deve dormir sonhando amanhã o que eu vou falar desses bolsominions, desses bolsonaristas malditos. Ele deve pensar assim. Lembrando, esse cara é um pastor, ou pelo menos se diz ser. Ottoni de Paula. Vamos ver o que esse camarada aqui, ó. Alexandre Abelha, do Rio de Janeiro. Você sabe quem é esse cara? Dá um Google aí e procura. Alexandre Abelha. Olha o que o Alexandre Abelha fala do Ottoni de Paula. Não sou eu que estou falando, é esse cara que está falando. Olha só, presta atenção. Bom dia, Ottoni de Paula. É verdade, é mentira, vai em cima dele. Eduardo Dá uma olhadinha. Bom dia, Eduardo Cavalieri. Cara, que seja tudo bom pra vocês. Quem quiser dar bom dia pra cuidadora do Luiz também, a mais cara do Brasil, fica à vontade, eu não dou. Mas vamos ao que interessa a população que trabalha muito pra bancar toda essa turma. É simples, nós só queremos que os prezados envolvidos expliquem esse contrato. Aos que defendem o Eduardo Paes, fiquem à vontade para se manifestarem aqui. Quem não investiga, também, no caso vocês, vereadores, fiquem à vontade. 6 milhões com ONG suspeita investigada pela CGU. 4 milhões já foram pagos. Eu disse isso aqui ontem. Ottoni de Paula é um homem de Deus e você que vota nele também. Pode explicar, Ottoni, aos seus fiéis súditos, né? Seus súditos, né? Como essa obra divina aconteceu na sua vida e do seu filho? É muita prosperidade, gente. Servidor municipal, por isso que a gente não tem aumento, não tem plano de cargo, plano de saúde é uma porcaria. Os amigos estão sem perspectiva, alguns adoecendo e até pedindo morte. O Eduardo empurra dinheiro pra tudo quanto é ONG no Rio de Janeiro, tá? Cidadão, é por isso que não tem medicação no posto de saúde, não tem socorro, não tem dignidade. Tá comigo? Então compartilha. Eduardo, eu sou um dos teus piores pesadelos. Já te disse, eu sou um cidadão e um servidor revoltado. Por enquanto, tá pequeno, mas vai crescer. E vai ficar duro. Vai. Olha, tá vendo? É um cara que vive falando. Aí o cara botou aqui, ele com Eduardo Paes que tem apontamentos. Enfim, pois é, né? Todo mundo quer ser santinho, né, gente? Todo mundo quer ser santinho, todo mundo fala de todo mundo, mas tá aqui. Agora, por que eu tô expondo? É um político. Político a gente tem que expor. Ontem eu estava fazendo um vídeo sobre o negócio de radar. Você acredita que ainda tem gente defendendo o Estado, mesmo a gente falando, olha sacanagem, o cara tá botando um radar atrás de um poste. Tem que botar radar mesmo. O cara tem raiva de uma turma, eu tenho. Uma vez o cara quase quebrou meu retrovisor, um motoqueiro. Eu tenho bronca de alguns motoqueiros. Mas, como eu sempre digo, nunca generalize nada. E tenha equilíbrio quando você for falar de alguma coisa.
O que tem a ver todos os motociclistas ou todos os motoqueiros com os baderneiros? Nada. O que tem a ver os motoristas? Por exemplo, eu sou a favor de alguém quebrar, derrubar alguma coisa que o Estado colocou? Não. Mas de vir aqui, de reivindicar, de parar até, se for o caso, fazer manifestação que faça assim. Eu sou contra quem... Eu mostrei o vídeo do cara quebrando e em contrapartida eu mostrei o vídeo de um servidor público, né, de um cara aí lá de São Pedro da Aldeia, né, um gestor público. Vindo fala, gente, não é bem assim, não estão multando quando você passa de um ponto para o outro, não está multando que tem que multar mesmo, o cara está dirigindo, tem que andar no celular. Então você vê que eu faço uma contrapartida, porque a gente tem que buscar a justiça. O que é justo é justo. É justo colocar pardal para multar os baderneiros, né, os criminosos? Sim. Agora, a cada 3 quilômetros um radar, toma vergonha na cara, rapaz. O outro tava falando aqui, e parabéns pra ele. Pô, daqui pra cima não tem uma passarela, mas quer botar radar. Bota passarela, pô, pra evitar atropelamento. É radar. Você percebe e você vê que são radares em pontos estratégicos, fazem por maldade. É numa curva, você vem numa curva... é 80 km, olha só como é que funciona. A rodovia é 80 km por hora, não é? O nome já diz rodovia. Se o nome é rodovia, em alguns pontos onde tem mais movimentação de gente, tem que fazer passarela. Eles fazem não. Aí, o que eles fazem? Um redutor de velocidade. A redução de velocidade é para que as pessoas realmente não sejam atropeladas? Poderia até ser, mas a gente sabe que é para arrecadar. E como é que a gente sabe? Nos pontos que eles colocam. Os caras sempre atrás depois de uma curva. Se a estrada é 80 km por hora, você vai dizer, eu vou para tal lugar, passear com a família. 80 km por hora, cadê? Opa, tá 80. De repente, 60. Você passa no radar, 60 km, foi multado. Oxente, como assim? Você acha que isso é correto? Claro que não. Se a rodovia é 80, é 80. Você não pode dar 90 nem acima de 88, né, que é 10% a mais. Isso já está multado. Mas do nada, eu até... Tá bom, vamos botar 60, porque é por causa de pessoas que passam. O bandido não coloca a passarela, mas bota um radar para você diminuir a velocidade. Muitas das vezes tem até acidente por causa disso. O cara vai de supetão um radar, que agora dizem que não estão colocando nem placa avisando que tem um radar ali. Se fosse isso, né, em pontos estratégicos, parabéns para o Estado. Mas não é assim que funciona. Estão dizendo que daqui para lá são 200 e tantos radares. Pior, é numa curva. Até atrás de poste, como você viu, eu mostrei o vídeo aqui, o cara filmando. Gente, aqui, um poste, o radar é uma barra de ferro, né, com uma câmera. Atrás do poste, o motorista não vê. E o pior, os bandidos colocaram a placa de 60 km depois, 200 metros depois da... Tu acha que isso é certo, alienado? Bom, eu vou terminar o vídeo aqui. Então, gente, é o seguinte, tudo que é errado, eu sou contra. Quero que vocês gravem bem isso. É errado, eu sou contra. Agora, entre o Estado e a população, o povo, que eu sou povo, eu sempre vou estar do lado do povo, a não ser que seja o povo criminoso. E a não ser que o Estado faça a coisa certa, aí eu vou aplaudir, tá certo. A gente já paga imposto pra caramba, gente, a gente vive pagando imposto. É tanto imposto que a gente não aguenta. Eu não pago imposto não, então você não come, você compra açúcar, você paga imposto. Tudo nessa vida tem imposto aqui no Brasil. É um dos países mais caros de imposto. E o povo ainda vem defender o Estado. Toma vergonha na cara, rapaz. Bom, eu vou terminar o vídeo aqui com o vídeo do Fernando Holliday, porque ele está falando aqui uma situação envolvendo aí o ministro Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha no que ele fala aí, que é de extrema importância também. Vamos lá. Daniel Vorcaro entregou a sua delação, colocou o nome de Alexandre de Moraes no meio e os aliados de Moraes já começaram a se movimentar. Hoje o Estadão publicou agora à noite um flagrante. Um aliado de Alexandre de Moraes, Floriano Marques, que é juiz lá no TSE, simplesmente esteve se encontrando em um hotel em Brasília com o advogado de Daniel Vorcaro, às escondidas. E, pasmem, trataram justamente da delação premiada do banqueiro do Master. O Estadão descobriu isso, questionou o juiz, que admitiu sim, falaram, mas disse que falou assim superficialmente, não, só comentou, tal, etc. E o advogado de Vorcaro se recusou a atender os jornalistas e não respondeu à matéria. Paralelamente a isso, já foi noticiado que Vorcaro noticiou, sim, encontros com Moraes e colocou o nome dele no meio da delação premiada. A estratégia de Vorcaro não vai ser apontar diretamente os crimes, seja de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli ou de qualquer outro político ou autoridade. Ele simplesmente narrou fatos e vai permitir que a Polícia Federal
e a Procuradoria interpretem esses fatos e entendam se ali há crime ou não. O Vorcaro precisa realmente de um arroxo. Ele está brincando. E eu iniciei o vídeo falando que o André Mendonça tirou ele das dependências da Polícia Federal e colocou num presídio comum lá em Brasília. Agora ele vai refletir melhor. Quando ele chegar naquele banheiro fedentino, não ver tanta gente durante o dia todo, musiquinho, ele vai começar a falar, quer saber? Eu não sou nada, eu sou nada. Eu vou abrir o bico. Ele já disse que ia abrir, né? Mas ultimamente os advogados que nada, comidinha na hora certa, tudo bonitinho. Agora eu acredito que ele vai refletir. Eu quero terminar o vídeo dizendo para você, ó, tem um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, é um escuro, né? Um negro. Ele está se candidatando, eu esqueci o nome dele agora, tá, gente? Se eu puder, eu boto aqui. Ele é um dos pré-candidatos, ou um dos candidatos à presidência da República. É claro que não deve ganhar, mas vai dividir voto ali, porque sempre tem os simpatizantes, né? É questão por ser um negro, aquele pessoal dos negros, é negro, vamos botar o primeiro presidente negro, vai ter esse negócio. Esqueci o nome do cara, estou tentando lembrar, mas esqueci. Eu vou terminar dizendo aqui que o Alan dos Santos, que eu venho falando muito nele aqui, deu uma bola fora e eu já não era muito simpatizante a ele. O fato de você não ser simpatizante não significa que você não vai falar bem do cara quando ele fizer alguma coisa e tal. Mas ele fez uma bola fora, desde janeiro eu nem estava sabendo exatamente o que aconteceu. O timeline abriu, né? Porque quando eu falava em timeline eu lembrava sempre do Lacombe, né? Do Luiz Roberto Lacombe. O Lacombe é um jornalista que veio da Globo, é um jornalista de primeira linha. O Alan dos Santos é apenas um jornalista formado. E ontem eu vi o vídeo do Alan dos Santos falando que o Lacombe largou ele, levou o Garcia, levou não sei o quê, e caiu numa furada porque o cara prometeu mundos e fundos para ele, para abrir um outro canal e para fazer propaganda do cara, e enfim. E o cara não conseguiu honrar com o compromisso. Isso de fato aconteceu. Só que a coisa vai muito além disso. O Lacombe, e ontem eu assisti um vídeo do Lacombe de 47 minutos na própria canal dele, Luiz Jacombe. Gente, ele explicando tudo o que aconteceu. Inclusive, ele abriu mão de $25 mil dele e do filho dele, que era tipo uma indenização que o Alan dos Santos deveria pagar ele. Que o próprio Alan dos Santos fez a proposta, ele aceitou, e na hora que era para pagar, o advogado do cara do Alan entrou no... Não, ele não aceitou não, porque... Ele falou, rapaz, quer saber? Esquece isso aí, não quero mais esse dinheiro não, fica para você. E o Lacombe segue sozinho, está se reestruturando, o timeline é do Alan dos Santos, continua com o Alan dos Santos, mas parece que ele está sozinho. Ele quer montar uma TV e o Lacombe é um cara experiente de televisão, como eu disse, da Globo, primeira linha, padrão FIFA. Falou, cara, para abrir uma televisão a gente tem que estar pelo menos 12 horas no ar, ao vivo no ar, para poder a gente que abrir um canal de TV, não é assim. E ele deixou por conta do Alan dos Santos lá, o Alan dos Santos parece que está se enrolando todo, né? Assinou uma concessão lá pagou não sei quantos $1.000, não vai ter esse dinheiro de volta, e a tendência do Alan dos Santos, pelo que eu estou vendo, é cair. Ele vai cair, pelo jeito ele vai cair. Ele tem muitos seguidores, mas não é assim que a banda toca. E quando começa a abrir racha com a própria direita, com um cara como o Lacombe, gente, não é o caminho, né? Então, para mim, é uma bola fora do Alan dos Santos. Quando ele fizer alguma coisa de bom, eu vou continuar falando dele aqui, mas para mim ele perdeu crédito, tá? Vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça do seu like, do seu comentário. Um abração pro meu amigo Cid. Ontem a esposa dele estava falando, o Cid vai dormir vendo teus vídeos. Para vocês todos, gente, muito obrigado, né? Peço perdão aí, às vezes porque o vídeo fica longo, tem gente que não gosta, se eu falo demais ou se eu falo de menos, tá bom? Peço perdão a vocês, mas infelizmente não é fácil a gente agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Um beijo no coração, um abraço, até a próxima.